Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Êxodo 33. Essa vai ser a palavra de hoje e a nossa oração nesta noite vai ser baseada nessa palavra. Sejam muito bem-vindos à noite 31 da série 365 Noite com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero começar a agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Quero agradecer a Deus por cada milagre que Ele tem feito na minha vida. Hoje sim posso dizer com muita confiança e muita autoridade, eu sou um milagre vivo de Deus. E quero agradecer a cada um de vocês que me acompanham, que intercedem por mim, que se preocupam comigo. Quero abençoar a vida de vocês. Nesta noite entramos em Êxodo 33, depois de um dos momentos mais graves da caminhada de Israel, o pecado do bezerro de ouro. A terra prometida continuava diante do povo. Havia uma promessa, havia um destino, havia uma missão. Mas Moisés compreendeu algo que não podemos esquecer. De nada vale alcançar a promessa se perdemos a presença do Deus que prometeu. Por isso, quando o Senhor lhe diz, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, Êxodo 34:14, Moisés responde, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15 fala isso. Irmãos, hoje eu tive a minha 20ª cirurgia e antes de ir para o hospital eu falei, Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. E se o Senhor não for comigo, então eu não quero ir para lugar nenhum. Se o Senhor não esteja no controle dessa cirurgia, eu não quero entrar nessa sala. Faça de mim o teu querer. E Deus colocou uma paz bem grande dentro de mim, como sempre Ele fez. Tudo medo saiu. Sabe, eu tenho umas veias bem complicadas para picar, para colocar anestesias. Picaram 4 vezes e sobre câmera, com a câmera de ultrassom. E mesmo assim, não deram certo. Tiveram que me colocar anestesia nos pés. Nos pés. Irmãos, tudo aquilo que eu tenho vivido, eu tento compartilhar com vocês, porque talvez tem alguns de vocês aqui que estão no fundo do poço com uma enfermidade, com algumas cirurgias para passar, outros têm medo, outros têm até fobia de cirurgias, fobia das agulhas. Já são incontáveis as vezes que eles penetraram com agulhas no meu corpo e em toda parte. Além das anestesias, são a pose do PICC line, de um catéter, uma via central, são, irmãos, infiltrações que já não dá nem para contar. Mas Deus esteve comigo e Deus sempre foi na frente, na retaguarda, na esquerda e na direita. Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Irmãos, essa é a essência desta noite. Não queremos apenas portas abertas, não queremos apenas conquista, não queremos vitórias somente, e não queremos apenas resposta, cura, provisão, crescimento ou qualquer realização de projetos. Queremos Deus. Moisés também fez uma oração extraordinária, pessoal. Mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça. Ele não queria conhecer o caminho apenas para chegar mais rápido. Ele queria conhecer o caminho para conhecer mais profundamente o propósito do Senhor. E depois de tudo o que já havia experimentado, o mar vermelho, o maná, a água da rocha, a nuvem de fogo, Moisés ainda pediu, mostra-me a tua glória. Que fome, gente, né? Da palavra e da glória de Deus. E nesta noite, nossa oração será também por isso. Que nunca vivamos apenas
das experiências que tivemos ontem, mas que continuemos desejando conhecer mais de Deus hoje. Irmãos, vamos interceder pelas famílias, pelas gerações, pelos filhos e netos, pelos seus caminhos, pelos casamentos, pelos enfermos e, sobretudo, pelos hospitalizados, por quem enfrenta cirurgias como eu enfrentei hoje e tratamentos que só Deus sabe o quão difícil é. Pelos profissionais da saúde também, pelo meu irmão que é enfermeiro, pelo meu outro irmão que me trouxe para o hospital hoje, pelos meus filhos, pelos meus pais que se preocupam comigo, por toda a minha família, pelos amigos que sempre estão presentes a nos motivar, a mandar uma palavra de esperança, de fé, pelos pastores que intercedem pela nossa vida. Irmãos, pelas crianças que sofrem, pelos sem-abrigo, pelas viúvas, pelos órfãos, refugiados e perseguidos. Também pelos missionários e capelães, intercessores e por toda a igreja. Também apresentaremos Israel e a Jerusalém, como manda o Salmo 122, as nações da terra e cada pessoa que acompanha esta série, mas quero apresentar especialmente nesta noite aquelas pessoas que estão no fundo do poço, que tentam acabar com a vida, porque eu tenho autoridade para declarar vida em abundância sobre essas pessoas, sendo eu repescada por Deus por 3 vezes depois de 3 tentativas de suicídios anos atrás. Eu estou aqui de pé, firme e confiante, e minha fé foi multiplicada a cada queda. Então que essas pessoas também possam ser levantadas em nome de Jesus. Senhor, coberta com o teu sangue e revestida com armaduras de Efésios 6, eu coloco meus filhos, minhas netinhas, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, cubro também meus pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, todos aqueles que eu amo, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, entrego e consagro esta noite a Ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra nesta noite. Toca, Senhor, os corações que estão cansados. Toca aqueles que têm mente cansados. Toca, Deus, na alma doente, adoecida. Restaura, renova, levanta, Pai, no nome de Jesus. Pai querido, já apresentei todas as causas pelo qual hoje intercedemos. O Senhor conhece cada pessoa e cada causa apresentada aqui, cada pessoa, cada família que está representando a sua família. Apresento também cada pedido que está nesse canal hoje, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de fé, Deus de luz, Deus de promessas, Deus de palavra, Deus de vitória, Deus de cura. Deus que levanta, que trata, que restaura, que renova, que regenera, que perdoa. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, hoje eu quero simplesmente te agradecer depois de te ter apresentado todas essas pessoas, cada família, cada intercessor, cada geração e cada nação que está em guerra, a Israel e a Jerusalém, a minha nação cabo-verdiana, a Suíça, aos sem-abrigos, aos hospitalizados, aos enfraquecidos, Pai querido, todos, sem exceção, apresento diante de Ti. É pela Tua força, Senhor, não é pela minha força. O meu corpo fala, estou cansado. A minha alma fala, não tenho forças. Mas o Senhor diz na minha mente, porque minha mente é templo do Espírito Santo e não campo de sujeira do inimigo. Você tudo pode, filha, porque você está fortalecida em mim. E não esquece que para mim não haverá impossível e nunca nada sai do meu controle. Pai, quero te agradecer por esse implante que o Senhor encontrou como solução para abrir as minhas veias e liberar a circulação sanguínea. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou.
apresento a minha casa, apresento minha geração, meus filhos e netos, cada membro da minha família. Apresento cada plano, cada projeto, o trabalho, o ministério, as finanças, a saúde, a vida espiritual, a vida sentimental, os casamentos, o casamento do meu irmão, do meu filho Alvini, dos meus pais e o futuro casamento do meu filho Cedric, do meu outro irmão. Pai querido, apresento a minha vida. A minha vida te pertence, Pai. A única coisa que eu tenho para te dizer hoje é gratidão, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Faça de mim um instrumento vivo. Eis-me aqui, Pai. Usa-me aonde o Senhor quiser. Em tudo, Pai, te darei graças. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Tua palavra fala em Êxodo 33, o Senhor ordenou que Moisés continuasse a caminhada com o povo em direção à terra que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Deus reafirmou que aquela terra seria dada à descendência deles, mas havia uma gravidade enorme naquele momento. O pecado do povo havia ferido profundamente a aliança, e quando Israel ouviu aquilo, entrou em lamento. Moisés então armava uma tenda fora do acampamento e a chamava tenda da congregação. Quem buscava o Senhor saía até aquele lugar. Quando Moisés entrava na tenda e a coluna de nuvem descia e permanecia à entrada, e ali o Senhor falava com Moisés. O texto diz algo extraordinário. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com o seu amigo. Josué, ainda jovem, permanecia junto à tenda. Então Moisés apresentou ao Senhor uma preocupação. E Deus havia mandado conduzir aquele povo para... Mas Moisés, ele sabia que não conseguiria cumprir aquela missão apenas com capacidade humana. Por isso pediu: mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça. E o Senhor respondeu: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aleluia. Então Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés entendeu que aquilo que distinguia Israel das demais nações não era apenas uma terra, não era uma estrutura, uma conquista, era a presença de Deus no meio deles. E depois disso Moisés faz um pedido ainda mais profundo: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus responde que faria passar diante dele a sua bondade e proclamaria o seu nome. Irmãos, Moisés não podia contemplar plenamente a face de Deus e permanecer vivo. Então o Senhor colocou Moisés numa fenda da rocha, cobriu-o enquanto a sua glória passava e permitiu que ele contemplasse aquilo que Deus determinou revelar. Pessoal, existe uma diferença enorme entre pedir: Senhor, dá-me aquilo que prometeste, e dizer: Senhor, eu não quero aquilo que prometeste se tiver de caminhar sem ti. Moisés poderia ter pensado: temos a terra, temos a promessa, vamos continuar. Mas não. Para ele a presença valia mais do que o destino. Será que estamos buscando Deus ou apenas aquilo que esperamos receber dele? Queremos a cura, mas queremos o Deus que cura. Queremos provisão, mas queremos o provedor. Queremos portas abertas, mas queremos permanecer com Deus mesmo quando Ele fecha uma. Irmãos, queremos ministério, mas ainda queremos o secreto com o Senhor, tete a tete com Ele. Queremos a promessa, mas queremos o Deus da promessa. Porque é possível estar tão ocupado tentando chegar a algum lugar que deixamos de entender a presença de Deus, que continua sendo o centro da caminhada. Mostra-me o teu caminho para que eu te conheça. Observe essa oração de Moisés. Ele não diz simplesmente: mostra-me o caminho para que eu chegue mais rápido. Ele pede: mostra-me o teu caminho para que eu te conheça. Irmãos, isso muda tudo. Às vezes queremos direção apenas para evitar erros,
Moisés queria direção para conhecer mais profundamente ao Senhor. E talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, né, gente? Quantas pessoas aguardando. Alguns caminhos continuam indefinidos. Mas, e se enquanto procuramos direção, Deus estiver aprofundando o nosso relacionamento com Ele? Irmãos, a caminhada também faz parte da revelação. Mostra-me a tua glória. Depois de ouvir, a minha presença irá contigo, Moisés não responde, ótimo, agora já tenho tudo. Ele pede mais de Deus. Mostra-me a tua glória. Pessoal, isso é fome espiritual. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos conhecê-lo. Não é dá-me mais coisas, é revela-me mais de ti. Hoje eu poderia não fazer essa oração gravada, porque a oração eu não deixo de fazer, mas poderia não gravar, porque depois de sair de cirurgia, eu estou com dor porque a anestesia já passou, estou com algumas dificuldades porque tenho náuseas, estômagos queimando por conta da morfina, mas estou aqui mesmo aqui. Não é pela minha força, é pela força do Senhor. Senhor, aumenta em mim a fome pela tua presença todos os dias da minha vida. Irmãos, a guarida celeste é que nem toda porta aberta merece ser atravessada. Isso já falei com vocês muitas vezes. Nem toda conquista merece o preço de perder a nossa intimidade com Deus. Tem lugares aos quais você pode chegar e descobrir que aquilo que conquistou não conseguiu preencher o vazio que deixou pelo caminho. Por isso, antes de perguntar, Senhor, quando vou chegar? Pergunte, Senhor, estás comigo nessa caminhada? E tenha coragem para fazer a oração de Moisés. Se a tua presença não for comigo, eu prefiro não sair daqui. Porque chegar mais devagar com Deus é infinitamente melhor do que chegar primeiro sem Ele. E nesta noite, antes de pedir qualquer outra coisa, faça desta a sua oração, dessa palavra a sua oração. Senhor, eu não quero apenas as tuas mãos, eu quero a tua presença. Mostra-me os teus caminhos para que eu conheça e mostra-me mais da tua glória. Amém? Êxodo 33, leia e medita. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo privilégio de estar na tua presença. Senhor, havia uma terra, havia um destino, havia uma missão. Moisés tinha diante dele uma promessa, mas ele compreendeu que nenhuma dessas coisas seria suficiente se a tua presença não estivesse no caminho. Pai querido, por isso ele declarou, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nesta noite fazemos dessa declaração a nossa oração. Senhor, nós não queremos apenas chegar, queremos chegar contigo. Não queremos apenas conquistar, queremos permanecer contigo e não queremos também apenas receber respostas. Nós queremos conhecer aquele que responde. Senhor, não queremos apenas experimentar as tuas mãos. Queremos a tua presença. Perdoa-nos quando nós procuramos mais as tuas bênçãos do que a ti, Senhor. Examina as nossas motivações, Pai. Quantas vezes chegamos diante de ti trazendo uma lista de pedidos, mas quase nunca perguntamos, Senhor, o que tu desejas de mim? Pedimos portas abertas, provisão, cura, crescimento, oportunidades, respostas. E pedimos que os nossos projetos avancem e não existe mal em apresentar nossas necessidades diante do Senhor. A tua própria palavra nos ensina a fazê-lo, mas não permitas que aquilo que buscamos das tuas mãos se torne mais importante do que o relacionamento com teu coração. Pai querido, se retirasses algumas das coisas que nos deste, continuaremos te adorando. Se uma promessa demorasse mais do que imaginamos, continuaremos fiéis. Se uma porta permanece fechada, continuaremos dizendo que tu és bom. E se o caminho fosse diferente daquele que planejamos, continuaríamos seguindo-te, Pai. Senhor, purifica a nossa fé.
Nós não queremos amar-te apenas pelo que recebemos, queremos amar-te por quem tu és e quem somos contigo. Mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça. Pai, essa foi a oração de Moisés e queremos fazê-la também. Mostra-nos os teus caminhos, Senhor. Não apenas para que saibamos qual decisão tomar, não apenas para que evitemos problemas, não apenas para que cheguemos mais depressa, mas para que te conheçamos. Se existe alguma coisa, Pai, que o Senhor deseja ensinar-nos durante esta caminhada, abre os nossos ouvidos. E se estamos passando rapidamente por uma estação onde deveríamos aprender alguma coisa, faz-nos diminuir o passo, Pai. Se estamos tentando sair de um processo antes de ele produzir aquilo que deveria produzir em nós, dai-nos maturidade para permanecer firme. Não queremos desperdiçar nenhuma estação da nossa caminhada contigo. Nos dias bons queremos conhecer-te, nos dias difíceis queremos conhecer-te, na abundância queremos conhecer-te, na escassez queremos conhecer-te. Pai, quando estendemos as mãos e que a resposta demora, queremos conhecer-te. Senhor, quando não entendemos, queremos conhecer-te. Porque a vida eterna não consiste apenas em receber coisas de Deus. É conhecer o Senhor. Não permitas que avancemos sem a tua direção. Pai, nesta noite existem pessoas diante de decisões importantes. Algumas precisam decidir sobre trabalho, outras sobre mudança de cidade ou de país. Outras sobre relacionamentos, sobre casamento, negócios, ministérios, estudos, tratamentos. E outras precisam decidir se devem permanecer ou partir. Pai querido, se devem falar ou permanecer em silêncio, se devem começar ou esperar. Pai, não queremos tomar decisões apenas porque uma oportunidade parece boa. Uma oportunidade pode ser boa e ainda assim não ser a tua direção para nós. Por isso pedimos discernimento. Quando disseres vai, dá-nos coragem. Quando disseres espera, dá-nos paciência. E quando disseres não, dai-nos humildade para aceitar. Pai querido, em nome de Jesus, quando disseres deixa, dá-nos força para soltar. E quando disseres permanece, não permitas que a pressão nos faça abandonar o lugar onde nos colocaste. Pai querido, guarda-nos de trocar presença por plataforma. Esta oração, Senhor, alcança também aqueles que servem no teu reino. Pastores, missionários, evangelistas, intercessores, capelães, pregadores, professores da palavra, líderes de célula, ministros de louvor. Pai, todos aqueles que carregam alguma responsabilidade espiritual. Senhor, podemos construir uma agenda cheia e ter o secreto vazio. Podemos falar sobre ti todos os dias e passar pouco tempo contigo. Podemos ensinar intimidade sem vivê-la. E também podemos ter microfone e perder o altar. Pai querido, muitos têm seguidores e deixa de seguir Jesus de perto. Livra-nos disso, livra-me disso, Pai. Não permitas que o ministério substitua a presença, não permita que números alimentem o nosso ego, não permitas que aplausos se tornem alimento para a nossa alma e não permitas que o reconhecimento das pessoas ocupe o lugar da tua aprovação, Pai. Em nome de Jesus, que antes de sermos conhecidos pelos homens, sejamos encontrados de joelhos diante de Ti. Senhor, que antes do público existe o secreto, que antes da palavra existe oração, que antes do microfone existe altar e que antes do ministério existe relacionamento. Jesus Cristo no centro, sempre, 100%. Em nome de Jesus, mostra-me a tua glória. Senhor, Moisés já havia visto coisas extraordinárias. Ele viu o mar abrir, viu o Egito ser confrontado pelo teu poder, viu água sair da rocha, viu o maná cair do céu, viu coluna de fogo, viu nuvens, Senhor. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda disse, mostra-me a tua glória. Pai, dai-nos essa fome. Não permitas que experiências antigas nos façam viver de lembranças espirituais. Não queremos dizer apenas um dia Deus fez, um dia Deus falou, um dia eu tive intimidade, um dia eu tive fome da palavra. Não, Pai.
Queremos continuar crescendo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, de Nazaré, Filho de Deus Altíssimo, queremos continuar aprendendo, continuar sendo confrontado, continuar sendo transformados e continuar desejando mais de Ti. Não mais coisas, mais de Ti. Mais santidade, mais obediência, mais amor, mais verdade, mais compaixão, mais temor do Senhor e mais caráter do Cristo em nós. Traz a Tua presença para dentro das nossas casas. Pai, visita agora cada família, visita a minha família por completo. Não queremos apenas casas bonitas, queremos casas onde Jesus seja honrado. Não queremos apenas famílias que parecem bem diante das pessoas, queremos famílias curadas no secreto. Entra nos quartos, toca, Senhor, na vida daqueles que eu amo, na vida da minha descendência toda, na minha parentela. Senhor, entra nas conversas, nos relacionamentos, nos conflitos, onde marido e mulher já não conseguem conversar sem ferir, Pai. Um ao outro, traz sabedoria. E se existe orgulho, produz humildade. Senhor, tira toda a mágoa, traz o perdão. Senhor, tira todo o pecado escondido em nome de Jesus e traga luz, que haja arrependimento. Aleluia, que haja arrependimento, Pai. Senhor, se houver alguma violência, algum abuso, Senhor, concede proteção sobre as pessoas que estão passando por calamidades, justiça, Senhor, e caminhos seguros sobre eles. Pai querido, onde filhos estão afastados, alcança-os com a Tua glória, Deus. Onde pais perderam esperança, fortalece cada paz. Onde irmãos deixaram de conversar, trabalha os corações, Pai querido, fortalece nosso relacionamento com meus irmãos, com meus filhos, com meus pais, com toda a minha família. Que a Tua presença não seja apenas mencionada nas nossas casas, que seja percebida pela maneira como nos tratamos. Pai, com nossos filhos e nossos netos. Pai, existem caminhos que os nossos filhos percorreram sem que possamos acompanhá-los fisicamente. Por isso não pedimos apenas guarda-os, pedimos revela-te a eles. Que conheçam Jesus pessoalmente, que tenham fome da palavra, que desenvolvem discernimento, que aprendam a dizer não quando todos disserem sim. Pai querido, que não precisem da aprovação de uma geração para permanecerem fiéis à verdade. Guarda-os de relacionamentos destrutivos, das dependências, da exploração, da violência, da manipulação, da traição, das armadilhas digitais, Pai. Senhor, livra e guarda-os de pessoas que se aproximam com más intenções. Senhor, manifesta a Tua presença nos hospitais nesta noite. Existem quartos onde alguém está sozinho, há pessoas internadas que gostariam de estar em casa. Nem todos, Pai, têm a minha força, nem todos têm a minha fé. Nem todos, Senhor, têm a mesma fé. Senhor, quantas pessoas que estão aguardando cirurgias. Eu tenho o privilégio de passar pelas cirurgias. Senhor, esteve no controle de tudo, nos mínimos detalhes. Obrigado pelo privilégio de viver nesse país, de ter os melhores médicos, de ter os melhores cirurgiãos, de ser acolhido nos melhores hospitais, nas melhores clínicas, Pai. Obrigado, porque até hoje o Senhor me trata em clínicas especializadas. Pai querido, muito obrigado. Cuida das pacientes que estão no serviço de oncologia, cuidados intensivos, cuidados paliativos, aqueles que estão em reabilitação, a quem esteja vivendo com dores crônicas. Eu conheço isso, Senhor. Quem está enfrentando limitações que mudaram completamente a rotina. Eu conheço isso, Pai. Senhor, por isso tenho autoridade para declarar sobre essas pessoas a vitória que me foi dada na cruz do Calvário. E a autoridade que me foi dada através do sangue de Jesus e do nome, acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Entra nesses quartos. Quando a família não puder permanecer, permanece Tu, Senhor.
Quando a noite aparecer longa, sustenta. Quando houver dor, concede alívio, Senhor, tira todo o medo e fortalece nossa estrutura. E se tiver algum tratamento possível, dá sabedoria a toda a equipe médica, Pai. Abençoa médicos, cirurgiões, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, ergoterapeutas, técnicos, cuidadores e todos os profissionais que cuidam da nossa vida. E onde, segundo a Tua palavra, houver espaço para restauração e cura, manifesta a Tua misericórdia. Entrego em Tuas mãos todos aqueles que me cuidaram de mim até agora. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Não nos deixe se esquecer quem sofre enquanto nós descansamos. Pai, enquanto estamos preparando para dormir, há pessoas que não têm cama, lembrando-nos do sem-abrigo, Senhor. Dos refugiados, Pai, dos fugitivos de guerra, das famílias desalojadas, dos idosos abandonados, das viúvas isoladas, dos órfãos, Senhor, dos encarcerados, Senhor, vá nos presídios, Senhor, ajuda todos eles, toca o coração de cada um deles. Senhor, dos perseguidos por causa da fé, dos que vivem em extrema pobreza, toca, Senhor, na vida das crianças que estão em África, em Guiné-Bissau, em Yamatanda, lá em Jana, em Bidini, Senhor. Ai, querido, me dá em abundância para que eu possa ajudar a todos eles. Que não haja falta nessa casa, que nós não tomamos nada emprestado de ninguém, mas que temos em abundância para dar àqueles que precisam. Pai querido, em nome de Jesus, não permitas que a nossa oração termine apenas em palavras. Mostra-nos também quem colocaste ao nosso alcance para ajudar. Que a Tua presença em nós produza misericórdia através de nós. Olha para as crianças, Senhor, as crianças que esta noite dormirão com fome. As que vivem em regiões de guerra, as que perderam pai e mãe, as que estão em hospitais, as que sofrem violência dentro da própria casa e as que são exploradas, Pai, as que vivem nas ruas, que tiveram a infância roubada. Protege cada uma delas, protege também minhas netinhas, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, afilhados. Pai querido, levanta pessoas que as defendem, interrompe ciclos de violência, expõe aquilo que acontece escondido e concede justiça. Desperta a igreja para não fechar os olhos diante do sofrimento dos pequenos. Intercedemos por Israel, Jerusalém e pelas nações da terra. Pedimos paz para Jerusalém, misericórdia de Israel, misericórdia também de todos os povos atingidos pelas guerras e pelos conflitos. Consola aqueles que estão enlutados, protege os civis, guarda as crianças e dá sabedoria e responsabilidade aos nossos governantes. Oro pelos governantes de Cabo Verde, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Onde existe ódio, levanta vozes de reconciliação e dá sabedoria e responsabilidade para cada um de nós. Se houver fome, levanta provisão. Se existe perseguição, fortalece os que sofrem. Pai querido, que o Evangelho de Cristo Jesus continue alcançando povos, tribos, linguagens e nações. Intercedemos por quem acompanha esta oração. Pai, Tu conheces cada pessoa que está orando comigo agora. Eu não conheço todas, não sei os nomes de todas, não conheço todas as histórias, mas Tu conheces. Conheces aquela que escreveu um pedido de oração, aquela que não teve coragem de escrever, aquela que está ouvindo em silêncio, aquela que chorou durante esta noite, aquela que está ouvindo dentro do hospital, Senhor, e aquela que está sozinha na cama, em casa. Aquela que está trabalhando durante a noite, aquela que encontrou este vídeo justamente quando pensava em desistir. Pai querido, encontra cada uma no lugar onde está. Mas acima de qualquer resposta que elas estejam esperando, revela-lhes, Senhor, Jesus. E agora, Senhor, vamos dormir. Moisés ouviu de Ti: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É nesta palavra que encerramos esta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Não sabemos tudo sobre amanhã, mas sabemos quem desejamos conosco amanhã. Tu, Senhor. Se amanhã houver uma porta aberta, queremos estar contigo. Se não houver, queremos permanecer contigo. Se houver vitória, queremos celebrá-la contigo. Se não houver, queremos atravessá-la contigo. E se houver abundância, não queremos esquecer-te. Se houver escassez, não queremos abandonar-te. Se nossos planos mudarem,
permanece conosco. E se nossas expectativas foram frustradas, permanece conosco. Se chegamos onde desejamos, não permitas que a conquista tome o teu lugar, Pai. E se nunca chegamos onde imaginávamos, que ainda possamos dizer, eu tenho Cristo e Ele continua sendo suficiente. Agora quieta os nossos pensamentos, dá descanso ao nosso corpo, guarda nossa mente, nossa casa, nossa família. Enquanto dormimos, que a Tua presença permanece conosco. Não precisamos acordar durante a madrugada para verificar se ainda estás cuidando. Senhor, Tu não dormes, nós podemos dormir e nesta noite declaramos, Senhor, se a Tua presença não for conosco, não queremos avançar. Mas se estiveste conosco, dai-nos coragem para seguir até onde nos chamares, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Não deixa de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Que a presença do Senhor seja mais preciosa para você do que qualquer conquista deste mundo. Que Deus lhe dê discernimento para não caminhar onde Ele não o enviou. Coragem para seguir quando Ele chamar e uma fome cada vez maior de conhecê-lo. Aleluia. Que nesta noite você não descanse apenas porque o dia terminou. Descanse porque Deus permanece presente. Boa noite para você. Que a presença do Senhor cubra você e toda a sua família. E cubra a minha família também. Amém? Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.